Olá, Roseli Gimenez, aqui pelo Instituto Legos com Cultura em Foco. Convido você a várias coisas. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, dá um like aí, põe uma ícone para gostei e siga-nos pelas redes sociais. Estamos com textos diários no Instagram, estamos aqui no YouTube com vários vídeos, já falamos aqui de muita coisa linda, de arte, filme, pintura, coisas da cultura contemporânea e também elementos da educação, do trabalho com a linguagem, dos trabalhos clínicos. Então, não deixe de nos acompanhar e garantir sempre uma boa informação. E hoje eu vou falar sobre um filme, não só porque eu gosto muito do filme, mas porque sou uma apaixonada por esse cineasta. Já escrevi um livro falando das obras dele, um livro assim que muita gente gosta, né? Gosta por conta do Almodóvar, e eu acho que falar de Pedro Almodóvar é quase falar de um pedaço da minha trajetória. Eu já o entrevistei, eu tenho fotos, né, de quando ele veio ao Brasil, lá no MASP, era a exibição de A Flor do Meu Segredo, isso faz bastante tempo, mas é algo que me dá ainda emoção, né? Quando eu lembro, ainda fico emocionada. Então, vamos lá. Vamos aqui. Só um minutinho, esse é aquele momento sempre que a gente volta nas imagens, vai dando spoiler, né? Mas não tem problema. Então, começamos mais um Cultura em Foco, focando arte, sempre focando arte. Novamente, eu ando fazendo isso de vez em quando, colocando as referências já a princípio, assim, se você tem interesse no tema, já pode buscar algumas ideias, não é? Para temas que envolvem a psicanálise, a linguagem, a arte, a revista Flutuante, o meu livro que eu citei, Lacan, como sempre, para falar da psicanálise, e a professora Lúcia Santaella, porque não dá para ler uma imagem sem ter um material teórico de apoio. Então, sempre, quando a gente fala de fotografia, ou de cinema, ou de pintura, nós estamos trabalhando com o imaginário e com imagens, não é? Nesse caso, hoje, falando de cinema e de um filme muito interessante, o último filme de Almodóvar, de 2019, Dor e Glória. Bem, antes de entrar, não é, no filme, eu quero citar um pouquinho uma obra, aqui um artigo da professora Lúcia, não é? Em que ela explica mais ou menos por que esta categoria do imaginário, como Lacan coloca, né? Há o real, o imaginário e o simbólico. Como essa categoria do imaginário está, de uma certa maneira, ligada à categoria do que, na semiótica, que é o estudo, não é, dos signos ou das linguagens, de todas as linguagens, se aplica àquilo que é a primeira idade, ou muita gente chama de ícone. E por que isso acontece? Em outros vídeos eu já falei aqui
dessa relação com o espelho. E por que que é a primeira? É aquela primeira identificação, a formação do eu, é aquilo no qual me reconheço. São as imagens, é o imaginário, por isso que é a primeira das primeiríssimas idades. Bem, quando a gente pensa em cinema, há uma série de linguagens imbricadas. Por isso, o cinema é considerado ou tem uma linguagem híbrida, misturada. Assim, a linguagem cinematográfica ela é verbo, como diria o poeta Décio Pinhatari, verbo voco visual, ou seja, verbal, visual e sonora. Então, obviamente, você tem imagens em movimento, você tem toda a sonoridade, mesmo no cinema mudo, porque ele é mudo, mas há muitas vezes interferências, como em algumas obras do primeiro cinema, né? Alguém tocando piano. Então, há esta sonoridade, sem contar aquela sonoridade que, olhando para uma foto, para uma imagem, para uma cena, a gente faz ouvir um som. E, obviamente, uma linguagem verbal, não só naquilo que é falado no cinema ou na legenda, mas na própria narrativa, né? De uma forma, digamos, quase que obrigatória. Todo cinema é filmado em cima de um roteiro, portanto, de uma narrativa. Para o cinema do Almodóvar, isto é fundamental, porque ele é um narrador de mão cheia. O cinema dele é praticamente uma narrativa literária também. Bom, então, segundo a professora Santaella, no livro em que ela trabalha as matrizes verbais, visuais, sonoras e híbridas, ela diz exatamente isso. Por se tratar de imagens em movimento, mesmo quando não acompanhado de trilha sonora ou de qualquer tipo de som, o cinema traz a lógica da sonoridade dentro de si. Cinema pressupõe roteiro, esse nível verbal que está implícito no entrecho narrativo. Isso para corroborar o que eu acabei de falar. Já falei outras vezes, nunca é demais, né? A formação do imaginário está neste tripé. Lacan com o estádio do espelho, a criança lá por volta dos 6 meses aos 18 meses, olha no espelho, vê sua imagem refletida e vê naquele outro o eu, ele imagina ter ali a sua própria imagem. E é um pouco isso, é por isso que quando vemos uma foto, um filme, uma pintura, é como se a gente se refletisse nesse espelho. Tem a ver também com o narcisismo. Aqui, para não encompridar a teoria, é preciso lembrar do próprio mito de Narciso, não é? Que se espelha naquelas águas tão embevecido que morre. Não é? Ele se mata porque ele mergulha naquilo que ele imagina seja a própria imagem. Às vezes é isso, a gente fica completamente prisioneiro do espelho, né? Dessa imagem refletida que, na verdade, eu e o outro estão nessa relação, sempre. Né? Mergulhar é ir ao encontro do outro, pensando estar encontrando-se ou a si mesmo. Segundo Lacan, para melhorar isso que eu falei teoricamente, não é? Ele diz: basta compreender o estádio do espelho como uma identificação. Então, eu me identifico com aquela imagem. No sentido pleno que a análise psicanalítica lacaniana atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem. Muitas vezes
eu vou fazer aqui um parênteses, né? Como eu disse, a imagem é um ícone. Às vezes a gente assume completamente essa imagem, por exemplo, de um ícone como Marilyn Monroe. Aí a gente se veste à semelhança, fala como, pinta o cabelo como, quer dizer, forma-se como eu neste outro, nesta imagem. Então, a assunção jubilatória, a palavra é complicada, mas o júbilo é porque você se vê refletido ali, não é? A assunção jubilatória de sua imagem especular, já falei por aqui também sobre especular no sentido do espéculo, do espelho, da imagem invertida, né? por esse ser ainda mergulhado na impotência motora, na tenra idade, e na dependência da amamentação, que é o filhote do homem no estágio ou estádio do espelho e, portanto, do infância, daquele bebê. Parecer-nos, pois, manifestar numa situação exemplar a matriz simbólica que o eu se precipita numa forma primordial antes de se objetivar o eu e o outro, o sujeito e o objeto, na dialética da identificação com o outro, e antes que a linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito. Traduzindo esse final, a linguagem ela está dentro do simbólico, do ápice da representação, não é? Uma coisa que a imagem é mais primeira, ou, digamos, mais primitiva. Já a linguagem não, a imagem, né? Porque, no caso, a linguagem é exatamente como a linguagem verbal, não é? Muito simbólica, muito interpretativa, carregada de metáforas. Bem, Freud também, antes de Lacan, evidentemente, Lacan está sempre relendo Freud, não é? Considera na psicanálise, né, o narcisismo como representando, com um modo particular, a relação com a sexualidade, o processo pelo qual o sujeito assume a imagem do seu corpo próprio como sua e se identifica com ela, ou seja, eu sou essa imagem. É muito complicado, mas isso aparece em várias coisas. A imagem do corpo na anorexia, na bulimia, não é? É uma imagem que eu reconheço como sendo minha e é uma imagem refletida, né? Nem sempre aquele outro é este eu ali representado. Bem, para entrar agora no filme, esse filme em particular, mas eu acho que há vários filmes do Almodóvar com esta característica, foi muito considerado como uma autoficção. Ora, autoficção no sentido quase biográfico da palavra. Mas eu costumo insistir não em biografia, porque eu sigo muito o que diz lá o Décio Pinhatari, né? O caso não é de poetas, mas de poemas. Então, não estamos falando aqui de Pedro Almodóvar, mas de um filme dele ou de filmes, outros filmes dele. Por isso, prefiro usar o sentido que Roland Barthes atribui a essa palavra. Você tem biografema, portanto, traços significativos de linguagem que envolvem a vida e que aparecem na obra. Então, aqui as questões, não é? Muita gente colocou, embora o próprio Almodóvar diga sim e diga não, algumas questões que aparecem em Dor e Glória como sendo da própria vida dele. Então, logo de cara, o filme apresenta uma cena
interpretada por Penélope Cruz, que faz o papel da mãe, não é, do cineasta, não Almodóvar, o Salvador Maio, que é também um cineasta no filme. E ela é uma lavadeira, estão ali à beira do rio a lavar roupas. Isto seria um dado da infância também de Almodóvar, mas dele e talvez de muitos outros espanhóis da mesma época. Se a questão que a mãe escrevia cartas, mais ou menos como a personagem interpretada por Fernanda Montenegro num filme belíssimo, né, Central do Brasil, que escreve cartas para as pessoas analfabetas. Então, a mãe fazia isso e, no filme, o menino que é o cineasta criança, repito, não Almodóvar, mas o Mário, o personagem do filme. Almodóvar tem muitos problemas na coluna e o personagem faz uma cirurgia na coluna, tem problemas na coluna. Ambos, o cineasta do filme, o próprio cineasta Almodóvar também enfrentam problemas de audição. No filme, o endereço do cineasta é um endereço em Madrid, em que também se pode identificar o endereço de Almodóvar. A igreja é muito importante porque Almodóvar relatou várias vezes a sua relação de conflito com a igreja, e uma igreja que pode ser exatamente a mesma da infância de Almodóvar. A secretária no filme, a secretária do cineasta, né? Almodóvar também trabalha com uma secretária. Esta coisa de andar pela cidade usando táxis também, mas estando em Madrid, uma cidade com um trânsito conturbado, os táxis, ou hoje a gente diria Uber, não é? São solução para o problema do trânsito. Então, estas coisas são verdades, é o real da vida de Almodóvar que está no filme? Sim e não, como eu disse, é uma autoficção, né? Ainda, Almodóvar é famoso por ser muito rígido na direção, e é isso que dá qualidade aos filmes dele, né? E com isso ele acaba se desentendendo com alguns atores. Alguns abandonam e retomam. Vários, né? Antônio Bandeiras começa com Almodóvar, fica distante um tempo e agora está de volta, não é? Com o cineasta. No filme há um desentendimento também de Salvador, o cineasta do filme, com um dos atores. Anos mais tarde eles vão se recuperar. Amor de infância, Almodóvar teve ou não aquela mesma cena da descoberta da sua sexualidade quando ele vê a nudez de um rapaz? Ele morou em uma caverna, na verdade não é que se trata de uma caverna, mas é uma região da Espanha em que as casas são subterrâneas, o que dão a ideia mesmo de caverna. A decoração. Na casa do cineasta, o Salvador, há várias peças de decoração, pinturas, obras de arte que pertencem, de fato, a Pedro Almodóvar. Quer dizer, ele cedeu para o filme para fazer exatamente esta ideia, esta possibilidade de que Salvador é um alter ego de Almodóvar. Bem, nós acabamos de falar da imagem, do imaginário, e é possível que Almodóvar se reflita nesta ideia que ele produz de um seu semelhante também cineasta. A mãe e as vizinhas, com certeza, porque Almodóvar e a própria mãe de Pedro Almodóvar, muitas vezes,
relatou essa questão, não é, da conversa nas portas das casas com as vizinhas, uma coisa nos pueblos, né, muito comum na Espanha. Aparece lá no filme, não é, revista dos anos 80 e, bem, de fato aparece, não é, uma dupla em que Almodóvar está ao lado de McNamara, que eles formaram na época uma dupla e eles cantavam, tocavam numa banda. E o detalhe que aparece muito incisivamente no filme, que se chama metaforicamente de cavalo, mas é a heroína, uma droga que o cineasta usa no filme para amenizar a dor de cabeça, a dor na coluna, um processo aí de medicalização bastante sério, e que em algum momento aqui vocês verão vídeos trabalhando com essa questão da patologização, da medicalização, não é? Bem, Almodóvar nunca negou o uso de drogas, não é? Isso não implica que ele seja um viciado ou tenha sido um viciado em heroína, mas parte de verdade, sim. Bem, de qualquer forma, entre sim e não, não e sim, nestes exemplos apontados, há vários outros no filme, né? O caráter que gera a ideia de autoficção é bem essa. Por quê? Almodóvar pode ter ficcionado a própria vida. Então, eu posso escrever um poema falando de mim mesma, mas aquilo se torna ficção, porque a partir do momento que aquilo entra metaforicamente representado por imagem ou por palavras ou por sons, aquilo que é real desaparece e a representatividade, o simbólico, prevalece. E daí se cria uma ambiguidade, um duplo sentido. É verdade, não é verdade? É a vida de Almodóvar, não é a vida de Almodóvar? Entendamos como um filme brilhante, que pode ser ou não, pode ter ou não uma base real na vida de Almodóvar. Então, a ambiguidade criada textualmente na cabeça do leitor ou do espectador é uma característica fundamental da autoficção. Há um jogo de ambiguidade referencial, quer dizer, de dados do real. É ou não é o autor? E de fatos, é verdade ou não? Aconteceu mesmo ou foi inventado? Estabelecido intencionalmente pelo autor? Bem, toda obra de arte tem a ver com uma autoria, não é? E essa autoria revela traços significantes, biografemas de alguém. Bom, quem é esse alguém Almodóvar, né? Aqui vocês veem um cartaz de Pepe Lucibon e outras chicas del Montón, que é uma das primeiras obras cinematográficas da década de 80, e as primeiras obras de Almodóvar são marcadas muito pelas cores, pelo kit, pelas músicas de boleros que ele coloca, tem muita música brasileira ali representada, e todas as questões que a gente poderia entender como perversões sexuais, mas em Pepe Lucibon estão, em mudança de hábito, enfim, em várias das obras dele. Né? Mas o fato é que as primeiras décadas em que Almodóvar surge na Espanha como cineasta, ele é quase um cineasta amador, né? Às vezes as cenas em que corta-se um pé ou uma cabeça, o dinheiro era pouco para poder filmar, usando o Super 8 ainda, né? Uma coisa
de uma tecnologia ainda incipiente na área cinematográfica, e também porque ele não tinha dinheiro, mas há detalhes importantes. A Espanha de Franco e a ditadura franquista, que proibia sobremaneira a arte de se manifestar, e a movida espanhola, um movimento cultural muito forte na Espanha e em Madrid, e da qual Almodóvar não só participou, como desse movimento tirou várias das coisas que estão em seus filmes. Os anos 80 foi ali que ele começa, né? Portanto, lá se vai um bom tempo também antes dele ficar famoso, porque com Mulheres à beira de um ataque de nervos é que Almodóvar se torna reconhecido internacionalmente como cineasta. Mesmo assim, foi durante muito tempo proibido nos Estados Unidos e até na própria Espanha. E, bem, o Brasil vai conhecê-lo já para o final dos anos 90. Então, 10 anos depois de uma grande filmografia, é que nós começamos a receber alguma coisa, e mesmo assim, eu me lembro que eu fazia um curso na ECA, na USP, e a gente ainda recebia umas fitas que vinham da Espanha, em beta, tinha que fazer uma transcrição para o modelo brasileiro, enfim, era tudo muito difícil, era possível lá ver num vídeo. Muito tempo depois é que as obras foram divulgadas. Não é? A questão do desejo é uma das marcas, a própria, não é, chamada assim, produtora, é a Lei do Desejo, não é, com esse nome, que é nome de um filme de Almodóvar, um dos filmes mais belos, não é, do cinema do Almodóvar. Mas o desejo para o cineasta, e está em todas as suas obras, como um mote condutor da psique humana, enfim, daquilo que se pode observar em seus filmes. Dolor e Glória, não é? Ou Dor e Glória, o último filme do Almodóvar, traz o que eu chamo os contrários em excessos, não é? E, portanto, o que nós chamamos de oxímoro, porque você tem a dor de envelhecer, porque este cineasta ali representado está na fase adulta, que eu diria lá por volta de 50 anos de vida, não é? Então, você tem a dor de envelhecer, não só psiquicamente, mas a dor do corpo que envelhece, e, ao mesmo tempo, daí os contrários, né? Ao mesmo tempo, o esplendor de uma obra. É como se este envelhecimento tivesse proporcionado uma grandeza. Enfim, são perdas e ganhos, que, aliás, é o nome de um filme que existe por aí, muito bom, diga-se de passagem. Há também, evidente, uma revisitação da infância, de um primeiro desejo. No filme, não estou falando da vida do cineasta, né? Nós estamos falando do filme. A mãe é aquele processo, não é, que no filme aparece claramente, porque ele não se julga o filho que a mãe gostaria que ele tivesse sido, porque no próprio filme a mãe havia pedido ao filho que ela não ficasse num hospital, que ela fosse levada para morrer na sua cidade. E isso não acontece no filme e fica uma culpa, mas a culpa de todo filho, assim como a culpa de toda mãe, está sempre presente no nosso imaginário, não seria diferente no filme Dor e Glória. Essa questão das drogas, desde os primeiros filmes de Almodóvar, ele coloca a questão das drogas.
Em vários dos filmes, a gente vê filmagens da a roda das drogas, em que as pessoas passam e compram drogas e prostituem-se por conta do uso da droga. Então, sempre, a sexualidade, a questão das drogas, a questão da mãe e da infância, sempre estão presentes. Esta é a deixa para as pautas de família, não é que a nossa psicóloga, psicanalista Vera Rezende tão bem trabalha, assim como estas questões, não é, da linguagem desse envelhecimento, tratados em aquisições da linguagem, mas também esta questão da infância, da própria educação. Então, há vários temas que podem sair daí, não é? Porque aqui eu estou mencionando a heroína, chamada Cavalo, mas há a medicamentação excessiva mostrada no filme. Bem, em Madrid, né, quase sempre as obras de Almodóvar estão entre Madrid e Barcelona. Em Tudo Sobre Minha Mãe, o filme de Almodóvar, principalmente, a gente vê aquela mãe fazendo esse trajeto Madrid-Barcelona várias vezes, e a cada vez uma reviravolta na narrativa. Então, Madrid é fundamental, Barcelona também. Bem, em Dor e Glória também a gente observa o uso da metalinguagem. Ora, o que é a metalinguagem, né? É como se o objetivo de uma linguagem é falar dela mesma, de si. Olha, de novo a questão aí, não é? Que aparece. Então, eu coloquei algumas cenas aqui, porque há um quadro, esse quadro tem toda uma implicação, que vocês vão ver o filme para entender melhor. Este é o quadro e uma imagem da infância. Aqui é Salvador Malo, interpretado por Antônio Bandeiras, não é? E aqui o cineasta adulto, o cineasta criança, mas o quadro é um elo entre essas duas imagens. Então, ele criança e ele olhando esse quadro na parede. Então, o que é que você tem aí? O cinema dentro do cinema, porque você tem uma representação de uma imagem cinematográfica dentro de uma outra representada pelo quadro. O teatro dentro do cinema. Para quem já viu o filme, há uma cena em que uma das obras escritas por Malo, o cineasta do filme, é representada no teatro, interpretada por um ator renegado a princípio pelo cineasta. Então, é o teatro filmado como cinema, é o teatro dentro do cinema. Há inúmeras citações dentro do filme, citações de outros filmes, citações pelos quadros, não é, que estão por toda a casa de Salvador, intertextualidades, porque os textos conversam. Ele cita outros filmes, outras peças teatrais, obras de arte, romances nos quais ele se inspira e em coisas que o próprio cineasta escreve. Lembremos, Pedro Almodóvar também é um escritor, ele tem alguns livros, além de roteiros cinematográficos, não é? E, enfim, então é isso. As leituras feitas em cena, as pinturas mostradas e as músicas. Há nesse filme também uma música de Caetano Veloso. Sempre Almodóvar trabalha com as canções brasileiras ou com o que muita gente já considerou melodramático, mas que hoje a gente chama de canções kit, mas que são a marca
da Espanha, não é? Espera-me em cielo, mi amor, e por aí vai, né? Eu não sou cantora, mas essa é uma das canções que estão sempre dentro dos filmes de Almodóvar. Há várias metáforas. E a metáfora ela já é por si uma interpretação, o que faz desse filme um filme que trabalha a imagem, porque é cinema, não dá para fugir disso, mas trabalha o simbólico, porque essas imagens são alternadas por cenas que vão e voltam no tempo, mas que se atraem por um elemento comum. Então, por exemplo, aqui o filme praticamente nasce desta saída do cineasta, o Salvador, de dentro da água. À medida em que ele sai, a imagem que aparece aí, Penélope Cruz como a mãe do Salvador, na água, como se fosse agarrar esta imagem, que é a imagem, enfim, do seu filho, o seu filho pródigo, né? A mesma imagem que está no fundo da piscina, que ele muitas vezes faz para aliviar a dor, mas cada vez que ele mergulha, ele faz uma volta no tempo, uma volta ao passado. E eu coloquei uma aqui, gente, mas há milhões de outras metáforas aqui, já deu para perceber, é a água que trabalha com a questão metafórica entre o passado e o presente desse cineasta. Para voltar naquela coisa, é mentira ou é verdade, não é? As habitações mostradas no filme, acima, a casa em que o cineasta mora adulto, abaixo é um lugarejo na Espanha, em Valência, né, em que essas cavernas revelam ou mostram a moradia do Salvador quando criança. Por que isso faz uma metáfora? Porque esse apartamento é o mesmo apartamento de Pedro Almodóvar e que serve de cenário, o que gera aí uma mistura de quem é quem entre o personagem Salvador Mal e Pedro Almodóvar. E pela estética das moradias, convenhamos, o apartamento é uma obra de arte, porque é recheado de obras de arte, e esta imagem da cidade, né, paterna em Valência é uma obra de arte por excelência, né? Isso que se chamam as cavernas revelam um lugarejo muito típico e poético. Bem, uma questão aqui que aparece de muita relevância é o ator. Vejam que a imagem acima, olha um Antônio Bandeiras novinho em folha, bem jovem, numa das primeiras grandes obras, como eu já citei, de Almodóvar, A Lei do Desejo. A Lei do Desejo demorou um tempão para aparecer, como eu falei, nos cinemas brasileiros. E quando apareceu foi um escândalo. Por quê? Quando apareceu, Antônio Bandeiras já era famoso e trabalhava em Hollywood com a sua mulher, Melanie Griffith. Não é? Significa que ser famoso colocou-lhe uma certa aura de machista, né, espanhol, que, que está longe de estar aí presente em A Lei do Desejo. Tanto que uma cena famosa em close-up, em tela cheia, é a Almodóvar com um beijo sensual no seu parceiro, em tela cheia. Isso causou nos cinemas assim um tremendo alvoroço. Me lembro porque estava lá e eu já tinha visto o vídeo desse filme. Ora, o mesmo ator, na cena abaixo,
A cena não mostra, mas eles praticamente se beijam numa recuperação aí de uma cena anterior, não é? Este personagem ao lado do Salvador Malo, cineasta no filme, é um antigo amante e, por conta das drogas que usava, né, criou um afastamento entre ambos. Ele vai assistir a peça no teatro e reconhece-se naquela narrativa, porque, afinal, é uma narrativa do cineasta em que ele aparece como personagem, né? Mas, enfim, Antônio Bandeira é o próprio cineasta Salvador Malo, mas é também um ícone do cinema de Almodóvar e, como eu disse, o beijo que se recupera, e agora ninguém ligou a mínima por esse beijo ou qualquer outra, porque, enfim, o beijo cinematográfico, não que o beijo cinematográfico tivesse qualquer comprometimento, mas numa relação homoafetiva é difícil. Ainda vista com um certo preconceito, mas não tanto como quando estreou e quando finalmente o cinema viu A Lei do Desejo. Bem, essa é a ficha técnica de Dor e Glória, com o cartaz e os personagens que habitam esse filme. Eu chamo a atenção aqui para o produtor, Agustín Almodóvar, é o irmão de Almodóvar, que está com ele desde sempre, né? Sempre. E há também o Antônio Salcedo, é um brasileiro que é o que faz a montagem dos filmes de Almodóvar e também está sempre, né, com Almodóvar numa relação profissional bastante íntima. E, como eu já disse, vou repetir, não percam, porque vários outros vídeos aqui no YouTube vão dar uma certa continuidade em alguns dos temas que eu levantei aqui. Não só sobre a questão da infância, da mãe, da medicação excessiva para as dores, das patologias inúmeras, não é? Esta cena final é Almodóvar, aqui já com os cabelos brancos, e Antônio Bandeiras, eu acho que com os cabelos pintados, porque ele também já tem alguns cabelos brancos, e eles estão dando uma entrevista que também está disponível aqui no YouTube sobre o filme Dor e Glória. E então, ainda é possível assistir por aí Dor e Glória, antes que venha um novo Almodóvar, porque ele é um cineasta bastante ativo e, apesar das dores e da glória, ele ainda continua trabalhando, fazendo filmes, está sempre na ativa. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando, inscreva-se aí no canal, dá um like para a gente, fique por aqui, acompanhe-nos nas redes, o Instituto Lego sempre trazendo coisas muito interessantes para vocês. Até a próxima!